gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Janaína e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade com o testemunho, né, que eu contei no vídeo anterior, né? Eu comecei dando testemunho aqui, contando um pouquinho da minha vida, né? Para as pessoas que vierem conhecer meu canal, conheçam também um pouquinho da minha história e o quanto que Deus já fez, né, pra mim aí na minha vida, que às vezes mesmo a gente não merece, né, mas pela graça de Jesus, né, Deus nunca nos deixa faltar nada e Ele tá sempre cuidando de nós. Não repara em minha cara de sono, eu cheguei de serviço, cheguei do trabalho, né, almocei, pra quem não sabe também eu trabalho de faxineira. Então, para quem não sabe, eu trabalho de faxineira, trabalho meio período, né? E aí eu cheguei em casa, almocei e fui tirar um cochilo aí no sofá, né? Eu tava assistindo televisão e acabou que eu dormi. E bom, gente, continuando no, no último testemunho que eu tava dando, no último vídeo do testemunho, né? Eu contei que eu fui morar sozinha, né? Eu era bem novinha. Só que eu não especifiquei, gente. Eu fui morar sozinha. Quando eu fui morar sozinha, eu já tava com 15 anos, né? Com 15 anos eu já tava. Aí eu fui morar sozinha lá na cidade da família dos meus pais, da família do meu pai, quer dizer, né? E então eu quero contar também, logo em seguida, né? Com 15 anos eu morava sozinha, eu fiquei lá dos 15 até os 17 e meio, por aí, morando sozinha, né? Sozinha não, com Deus, né, gente? E na casinha lá que eu contei que eu morava, que não tinha nem banheiro, gente, o Snoopy tá aqui. Onde eu vou, ele vai. Na casinha lá que eu morava, né, não tinha banheiro, porém tinha um quartinho, né? Que eu contei que eram 2 cômodos e um quartinho lá que eu usava como banheiro. Só que não tinha vaso sanitário, não tinha chuveiro. Quando eu fui morar lá, eles deram um jeitinho de. Meu pai deu um jeito de pedir pro pessoal lá da companhia de água, né? Tá ligando a água pra mim. Aí então eles colocaram. Lá dentro também não tinha pia, tipo, só colocaram o tanque. Aí no tanque mesmo eu lavava minhas roupas, pegava água para tomar banho e eu fervia, esquentava água no fogão, né? E tomava banho no balde. E lá não tinha vaso sanitário também, não. Eu tinha uma lata, sabe essas latas de alumínio? Eu usava a lata como vaso, eu fazia as minhas necessidades na lata e depois eu jogava fora, gente. É meio nojento, assim, de imaginar, de falar, mas eu não tenho vergonha, não, porque eu testemunho, assim, de onde Deus me tirou, né? E aí depois teve uma vez que. Ai, gente, eu parei porque eu tô gravando aqui na área, então a rua é logo ali, né? Então qualquer barulho, passa moto, carro e faz barulho aqui no vídeo. Aí vocês desculpem aí os ruídos, tá? E aí depois eu vim passear aqui, gente. Só que como eu disse no outro vídeo, eu fui criada aqui na cidade que eu moro hoje. Fui criada, né? A infância eu passei assim aqui e nas fazendas, né? Mas aqui nessa cidade que eu moro hoje foi aonde que eu vi minha mãe sofrer muito. A gente sofreu muito aqui, né? Eu cresci, eu passei a minha infância vendo a minha mãe apanhar do meu padrasto, ela apanhava muito. Então, minha mãe sofria muito. Depois, no início da adolescência, né? Que aí foi quando fui morar com a família do meu pai na outra cidade. Então, eu sempre falava, aqui eu não moro nunca mais. E quando eu mudei lá para a cidade do meu pai, né? Eu sempre falava, se um dia eu for casar, eu jamais vou casar com uma pessoa de lá, né? Que era daqui, gente. E tá, né, gente? Aí foi passando o tempo, eu morando sozinha lá e eu trabalhava, também eu saía com as minhas amigas, só que onde eu ia eu falava pro meu pai, né? Que essa foi a condição que o Conselho Tutelar impôs, por isso que eles deixaram eu morar sozinha, porque eu prometi que onde eu ia falar pro meu pai onde eu ia, o que eu ia fazer, né? Aí depois teve acho que no ano
Aí teve uma vez lá que eu já tava beirando com quase 18 anos, eu tava com 17,5 por aí. Aí eu vim pra cá, na verdade eu vim porque eu ia no carnaval, né? Aí eu acabei que eu fui, na época, uma colega minha, uma menina aqui que é colega minha, conhecida, né, na verdade, ela namorava com o meu cunhado. Aí eu vim, que é irmão do meu marido, aí na época eles eram todos solteiros, né? Aí eu vim com ela, eu fui com ela na casa dela, ela me chamou pra ir com ela na casa da sogra dela, que no caso hoje é minha sogra, né? E ela não casou com meu cunhado casou com outra pessoa. Aí eu fui, chegou lá, eu conheci, eu vim pra mim no carnaval com ela e eu ia dormir na casa dessa menina, né, que era minha colega. Aí de lá, na verdade, essa menina é prima da minha irmã. Gente, é uma bagunça a minha história, mas aí aos pouquinhos eu vou contando pra vocês entenderem. Aí foi quando eu conheci meu marido, né? Tipo, a gente começou, já conheceu, aí eu já tava com 17,5, quase 18, né? Aí a gente já se conheceu e tal, começou a namorar. A gente namorou 5 meses e depois de 5 meses a gente foi morar junto. Aí, só que ele foi morar lá, não na cidade onde eu morava, né? Ele foi morar lá, né, na minha casinha lá, eu morava sozinha e tal, né? Aí começou assim, ele ia, aí já ia, né, dormia lá, e nisso ainda era adolescente, né, gente? Aí depois a gente foi morar junto, aí como lá é bom de serviço pra mulher, tem muito serviço, tipo assim, de faxineira, mulher acha muito serviço lá, se quiser. Mas pra homem é mais complicado porque não tem. E aí ele trabalhava aqui, né, que ele tinha um serviço. Aí então, pra ele não ficar indo e voltando, acabou que de repente tudo mudou, sabe? Aí eu tive que mudar pra cá. Quando eu vim pra cá, nossa, o dia que o caminhão foi lá buscar a mudança, eu chorei muito, porque eu não queria. Assim, porque a nossa infância aqui, a nossa vida aqui foi muito sofrida, né? Minha mãe sofreu muito, então a gente carrega aquele trauma, né? A gente carrega aquele medo. Mas aí eu vim, né? Aí até minha tia lá, no dia que a gente foi lá, o caminhão foi lá buscar a mudança, e eu chorando. Mudança sim, gente, eu vou explicar pra vocês. Mas deixa eu acabar de falar. Eu chorando porque eu não queria vir, aí minha tia falou assim, é minha tia porque ela era casada, hoje eles são separados, mas ela era casada com o irmão do meu pai. Aí ela falou pra mim, você tem que ir, Janaína, é melhor, porque aonde o marido for, a mulher tem que acompanhar o marido, né? Aí eu vim, tipo, com aquela angústia, mas eu vim, né? Assim, mas já tava tudinho marcado por Deus, sim. Deus traça os caminhos da gente que a gente nem imagina. Gente, tem um tapete aqui, tá? Assim, como eu tava falando, né? O caminhão foi lá buscar mudança. Mas quando a gente decidiu morar junto, como eu falei no vídeo anterior, eu não tinha nada, assim. Quando eu fui morar sozinha, as vizinhas lá da cidade me deram cama, me deram coberta, vasilhas. E aí quando a gente decidiu morar sozinha, quando a gente decidiu morar juntos, aí eu lembro, a gente tinha uma pasteleirinha, sabe aquelas pasteleiras de madeira de que as pessoas colocavam panela antigamente? Aí ele cerrou, minha sogra cerrou aquilo ali. E ali a gente colocava a nossa televisão. Nossa televisão era preto e branco, de válvula. A antena era garrancho, não tinha antena parabólica, mas era bem assim, humilde, bem pobre, assim, sabe? Mas era feliz. Aí a gente veio morar aqui, chegou aqui, a gente ganhou mais umas coisas. Lá na cidade, a gente só mudou pra cá porque a gente tava passando apertado e ele não tinha trabalho lá, sabe? Eu até que tinha, mas ele não tinha muito serviço lá. Aparecia algum outro serviço de servente pedreiro, né? Aí, aí teve uma vez até que minha sogra teve que juntar aqui com as vizinhas da rua dela, fizeram uma cesta básica, levou pra nós lá, né? Aí tá, a gente mudou pra cá, né? E eu sempre falei que eu nunca ia morar aqui, gente. E aí eu mudei pra cá. Gente, eu fiquei. Já vou aproveitar que eu já tô assim, contando, né, como que eu conheci meu marido e tal, contando um pouquinho da minha história. Aí eu já vou contar também como que foi quando assim, como que foi quando eu fiquei grávida. Gente, quando eu fui morar, quando a gente amigou, a gente morou junto 3 anos. A gente, com 5 meses de namoro, a gente foi morar junto. Ficamos 3 anos amigados. Nesses 3 anos, só morando junto, eu fiquei tentando engravidar, sabe? A todo custo eu queria, porque eu queria ser mãe, né?
E aí eu sempre falava para Deus, Senhor, eu era católica na época, eu falava muito com Deus. Assim, eu era católica e eu sempre conversava muito com Deus, sempre fui de conversar com Ele, eu sempre tive a firme convicção de que existia alguém no universo que estava me escutando, sabe? Eu sempre acreditei que Deus estava escutando minhas palavras, né? Aí eu sempre falava para Ele, Senhor, não deixa eu ser mãe solteira, não deixa eu ter filho, não me dá filho enquanto eu não casar. Gente, pra vocês verem o tanto que Deus leva a sério a palavra dele, o tanto que Deus leva isso tão a sério. Aí tá, a gente veio, ficou 3 anos, né? Eu tentando e tal. Aí eu ia muito na missa, eu não perdi uma missa, eu ia muito mesmo, era muito devota. Aí, do nada, assim, o padre resolveu pegar no meu pé. Você tem que casar, ele falava pra mim, você tem que casar. E eu falava, mas eu tô casada, porque eu vivia junto, então, a gente vivendo junto, eu achava que tava casada. Aí ele falava assim, você tá vivendo em pecado, né, perante Deus. Aí eu falava, não tô não, eu tô amigada e tal. Aí até que o padre, de tanto ele insistir, ele chamava, era o padre Zezinho que tinha aqui na cidade. De tanto ele insistir, aí eu resolvi. Aí na época a gente pagava aluguel, né? E tudo. Aí meu marido trabalhava na usina, né? E eu trabalhava de faxineira nas casas dos outros, doméstica. Eu era doméstica na época, eu trabalhava de doméstica. Ah, eu sempre trabalhei de doméstica. E quando eu era novinha, eu trabalhei de babá. Já trabalhei assim um pouquinho de cada coisa na casa das pessoas, né? Sempre gostei assim de trabalhar. Acho que cada um tem seu dom e eu sempre gostei de trabalhar de faxina, de limpar a casa dos outros, assim. E aí também, como eu não terminei os estudos, né, gente, tem que trabalhar desse jeito. Aí depois de tanto o padre ficar insistindo, aí a gente resolveu casar. Aí a gente casou na igreja. Por sinal, fez o casamento comunitário aqui. Aí eu casei na igreja. Primeiro eu fiz a crisma, a primeira comunhão, que eu não tinha, né? Que o padre falou que eu tinha que fazer. Era muito importante fazer, né? Para receber a Santa Ceia, a hóstia, né? E tal. Aí Aí a igreja católica aqui, né, fez o casamento comunitário. Na época a gente pagou só R$ 19, que era para fazer, era o preço que custava a certidão de casamento naquela época, né? Aí também, aí no cartório, também a gente casou no cartório. Foi tudo assim, foi gratuito. A gente só pagou esse R$ 19. Aí, gente, depois de 3 meses que eu tava casada, é, depois, e tipo assim, foi muito interessante, sabe por quê? Que eu falo que foi de Deus mesmo. Minha filha veio pra mim, foi um presente de Deus. Eu sempre falei pra ela, desde quando ela era pequenininha, que ela é o presente de Deus. Porque eu sempre falava assim pra Deus, ó, Senhor, eu não tô exigindo nada do Senhor, mas se o Senhor for me dar um filho, o meu primeiro filho, se o Senhor for me dar pelo menos um filho, me dá uma menina. Meu sonho é ser mãe de menina. E um dia, gente, folheando a Bíblia lá, quando eu tava grávida, deixa eu só contar primeiro, senão eu fico pulando as etapas, né? Espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando, que às vezes eu falo um pouco errado. E aí, gente, quando foi depois de 3 meses que eu tava, depois de 3 meses que eu tava casada, que a gente tinha casado na igreja, no civil, eu fiz a crise de primeira comunhão, tudo bonitinho. Aí eu fui, só que no começo de um mês, no começo do mês, que foi no mês de agosto, no começo do mês, minhas regras veio certinhas, sabe? Veio tudo certinho, bonitinho mesmo. Aliás, veio muito, né? Normal. Aí, quando foi no final do mês, eu comecei a passar mal, assim, eu comecei a ficar enjoada, assim. Aí eu já percebi, eu já sabia, eu falei, nossa, eu tô grávida, né? Aí eu fiz um teste de farmácia, deu positivo. Eu tinha tanta loucura pra ser mãe que eu saí contando pra rua inteira. E mostrando o exame que eu tinha feito deu positivo. Aí, isso foi depois de 3 meses. Eu fiquei 3 anos tentando. Depois de 3 meses que eu casei, eu descobri que tava gestante, né? 3 meses que eu casei, eu descobri que estava gestante. Aí um dia eu folheando a Bíblia lá onde eu morava, na minha casa, né? Aí a gente não morava aqui, a gente morava de aluguel. Aí eu peguei e apareceu lá a história de Tamar, né? Aí eu falei, nossa, se meu neném for uma menina, vai chamar Tamara. Aí já ficou, só vinha esse nome na minha mente, não escolhi nenhum nome de menino.
E aí, quando eu ganhei neném, e no ultrassom que eu fiz, naquela época a gente fazia, ela tá com 14 anos. Ela nasceu em 2006. Naquela época, a gestante só fazia um ultrassom. Se quisesse fazer outro, né, a gente tinha que pagar. Pelo SUS, não fazia. Pelo SUS era só um. Aí eu já falei pro médico, quando eu fui fazer o ultrassom, que eu não queria saber o que era meu bebê, que eu queria surpresa. Só que lá no fundo eu sentia que era uma menina, sabe? Aí no dia de ganhar neném, aí veio minha surpresa, que era menina mesmo, assim. Fiquei muito feliz, as enfermeiras, sabe, que sabia que era meu desejo. Todas, sim, comemoraram junto comigo. Então, gente, a minha filha, ela foi um presente de Deus, ela foi enviada mesmo. E, gente, quando eu tava grávida, eu ficava me olhando na frente do espelho, ficava passando a mão na barriga e conversando com ela. E aí um dia eu falei pra Deus, falei, meu neném, o Senhor me deu, meu neném não é meu, ele é do Senhor. Eu só vou criar, mas é do Senhor. Aí, assim, gente, quando a minha filha era pequenininha, ela quase não deu muito trabalho. Toda bebê tem dor de barriga normal. Ela deu dor de barriga, mas ela não deu muito trabalho. Tipo assim, ela dormia de noite, né? Geralmente os bebês não dormem. Ela não deu muito trabalho, nunca foi de ficar doente, graças a Deus, né? Agora, depois de grande, que ela deu o problema da glicose, né? Que tem que ficar comendo, não pode ficar comendo muito doce, porque a glicose dela já foi alta, mas agora já normalizou, graças a Deus, né? Mas assim, ela sempre foi uma bênção. Muito obediente, estudiosa, né? Obedece o pai dela, toma benção da gente, toma benção. Quando ela era pequenininha, eu sempre conversei com ela, sempre falava pra ela falar, chamar as pessoas mais velhas de senhora e senhor, que é por respeito, né? E assim, né? Olha, gente, eu fiquei 3 anos morando junto com meu marido, né? Três anos tentando ser mãe, só que eu falava pra Deus não me dar enquanto eu não casasse. Depois que eu casei, 3 meses, em 3 meses eu descobri que estava gestante, né? Depois do casamento, 3 meses. E a minha filha nasceu dia 3 de maio. Então, assim, foi um presente de Deus, né? E, gente, quando a gente foi morar junto, eu e meu marido, a gente não tinha nada, não tinha móveis. A cama de casal que a gente ganhou, ela era quebrada e minha sogra remendou ela pra nós. Amarrou ela e meu marido, né? Amarraram uns arame lá, pôs uns pregos e nós ficou muito tempo. A minha geladeira era amarela. O... Aí é porque eu confundo, porque a geladeira era amarela e o armário era azul. Ou era a geladeira azul e o armário amarelo, hein? Não, o armário era azul, a geladeira era amarela, daquelas mais antigas. A minha mesa era vermelha. Hoje ainda existe a mesa que é de madeira, tá lá na minha sogra que nós deu pra ela. A minha mesa era vermelha, de madeira, tudo ganhado. Mas assim, as coisas que a gente tinha de cozinha foi tudo ganhado, sabe? As pessoas juntaram e deram pra nós. Então, assim, às vezes, quando Deus tem planos na vida da gente, né? Ele nunca deixa a gente desamparado, né? Lá em Números 23, 19, capítulo 23, versículo 19, Senhor. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, assim, eu quero te dizer que se você tem promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir ainda, né? Porque a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia, né? E o que o Senhor prometeu para as nossas vidas, ele cumpre, né? Porque Deus ele não é homem, né? Para que minta. E ele também não é filho do homem para se arrepender. Então o Senhor, ele nunca se arrepende de nada, né? Ele não volta atrás. E a palavra dele não volta vazia. Quando ele promete algo para as nossas vidas, quando ele tem um propósito nas nossas vidas, o propósito dele cumpre nas nossas vidas, né? E esse foi mais um pouquinho do meu testemunho, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, eu acho que eu já vou encerrar por aqui. Eu não sei se deu para vocês entenderem direitinho, né? Mas eu só quero te dizer, igual em relação ao meu casamento, né? Eu jamais imaginei que eu, vivendo junto, eu estava em pecado. Mas como eu descobri por isso, eu ficava pedindo para o Senhor só me dar um filho, só me dar essa graça de ser mãe, essa dádiva que é ser mãe, né? Ser mãe é tão bom. Eu pedia para ele me dar um filho só quando eu estivesse casada. E, gente, eu acho que se eu continuasse só vivendo junto, eu jamais ia ser mãe, porque eu mesmo pedi isso para Deus, né?
E o padre ficava falando que eu estava em pecado. E eu batia na tecla, eu não estou em pecado, eu estou morando junto. Eu sou casada. Aí ele falava, não, você não está casada, você está vivendo em pecado perante Deus, você não está com a sua situação boa. E aí de tanto o padre pegar no meu pé, de tanto ele falar, eu casei. Tudo, eu assim, eu acredito que tudo foi um propósito de Deus, né? Deus queria realizar o meu sonho, Deus queria me dar essa graça, esse milagre que é ser mãe, né? Mas para isso eu teria que casar para me regular a situação. E isso assim eu aprendi muito, que eu estava em pecado, né? Então isso abriu meus olhos espirituais de uma forma que eu percebi que eu vivia em pecado, gente. Porque depois de 3 meses tentando, 3 meses depois de casada, eu descobri que estava gestante e foi surpresa, porque no mesmo dia eu tinha menstruado normal. E minha filha nasceu no dia 3 de maio, nasceu no mês das mães, né? Então, assim, pra mim, minha filha é um grande presente de Deus. E eu sempre entreguei ela para Jesus. Desde pequenininha eu ensinava ela a orar. Eu sempre orei com ela. Aí, quando eu era católica, ela ia em todas as missas comigo. Depois eu me tornei evangélica. Ela ia sempre comigo também. Eu sempre ensinei ela a chegar nos lugares, ela tinha que ficar quieta, se comportar, porque Deus não ia se agradar e Papai do Céu ia ficar triste. Eu falava desse jeito com ela. E ela sempre me obedeceu. Assim, então, é isso. Esse é o meu testemunho de hoje, tá? Se você entregou um propósito para o Senhor, né? Se você pediu algo para Ele, né? Às vezes é porque ainda não está no tempo dele. Ou às vezes você tem que consertar alguma coisa na sua vida para que esse propósito dele venha a se cumprir na sua vida, né? Que às vezes a gente está no pecado, a gente não imagina. Eu tenho muitos outros testemunhos de depois que eu fui para igreja evangélica. Eu tenho muito testemunho de cristão para mim dar aqui no canal e eu quero, se Deus quiser, Deus vai me dar força e eu vou perder a vergonha e o medo e vou falar, né? A gente não pode ter medo de contar as bênçãos de Deus. A gente não pode ter medo de falar de Deus. Porque Jesus não teve medo de morrer por nós na cruz de braços abertos. Então, às vezes, se você tem vontade de falar de Deus, se você tem vontade de gravar vídeo louvando, se tem vontade de dar uma palavrinha para alguém, não tenha medo. Expulsa esse medo do seu coração, expulsa esses maus pensamentos da sua mente. Abre o seu coração, pede força para Deus, pede graça e vai em frente. Porque Jesus, ele nunca desistiu, né? Ele foi em frente. Então, gente, esse é o meu sonho, poder ajudar as pessoas através das palavras, né? Quem sou eu? Eu não sou nada, né? Mas Deus é tudo. E a gente tendo Deus, a gente tem tudo. A gente recebe a graça, a gente recebe a força, a fortaleza de estar aqui, gente, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu já vou estar encerrando. Esse vídeo de hoje. Eu vou voltar mais, porque eu tenho muitos testemunhos para contar. Eu tenho muito testemunho, gente, se vocês soubessem de onde Deus me tirou. Mas esse eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Deixa o seu gostei aí pra mim. Deixa comentários aqui abaixo, tá bom? E nunca tenha medo. E se você entregou nas mãos de Deus, descansa o seu coração, porque no momento certo Ele vai cumprir. E se você às vezes fez algum propósito com o Senhor, mas ainda não foi cumprido, examine a si mesmo, vê se não tem alguma coisa aí, alguma falha, né, em você que está impedindo a sua bênção chegar, o seu milagre chegar. Às vezes a gente precisa mudar para que grandes milagres aconteçam na nossa vida, né? Então, e medita aí no versículo, tá? Números, capítulo 23, 19, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!